segunda aula da quinta semana do mês de outubro, da disciplina de Matemática 1, onde hoje nós iremos abordar o conteúdo de localização e deslocamento e vocês irão resolver os exercícios do módulo 3 que estão entre as páginas 182 até a página 195. Lembrando que os exercícios não são exatamente 13 páginas, e sim tem algumas páginas que revezam com o conteúdo, certo? Mas na frente, quando vocês estiverem com o módulo em mãos, vocês verão, tá bom? Espero que todos estejam bem, estejam com caderno e lápis, caneta em mãos para fazer as principais anotações e assim a gente poder estar trabalhando no dia do nosso plantão as principais dúvidas existentes, tá bom? Então, quando a gente fala em localização e deslocamento, a gente deve lembrar de alguns recursos como mapas, como por exemplo no nosso próprio celular tem um dispositivo chamado GPS ou Google Maps, tá bom? Onde nele nós podemos observar o mapa de cidades, bairros, né? Onde a gente pode visualizar as principais ruas ou traçar algum trajeto. Geralmente, essa imagem que aparece no nosso celular é como no que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Aí é um exemplo de uma imagem retirada através de um GPS, tá bom? Então, eu trouxe essa cena para vocês, que está também no início do capítulo no módulo, que mostra a casa de número 13, tá bom? Que é onde o Fernando mora, e a casa de número 51, que é a casa onde os avós de Fernando moram, tá bom? Casa 13 é a casa do Fernando, e a casa de número 51 é onde os avós dele moram. Ao sair de casa, Fernando deve, para sair de casa e ir em direção à casa dos seus avós, o Fernando deve dobrar à esquerda, e virar à direita e seguir na direção no sentido da casa dos seus avós, tá bom? Esse é o primeiro trajeto que o Fernando faz para sair de sua casa e chegar até a casa dos seus avós, tá bom? Sem passar por cima da praça, que é logo em frente à sua casa. Observem que o Fernando saiu de sua casa, virou à esquerda em direção à primeira esquina e, chegando na esquina, ele dobrou à direita e seguiu até a casa de seus avós, que é a casa de número 51, conforme podemos ver na ilustração. Caso o Fernando queira ir da casa de seus avós até a lanchonete que se encontra ao lado, ele deverá virar à esquerda novamente, passando pela faixa de pedestre, tá bom? Assim ele chegará em frente à lanchonete. Bom, nós vimos aí a localização das casas de Fernando e seus avós, Podemos ver que a praça fica em frente à casa do Fernando e fica por trás da casa dos avós de Fernando, tá bom? E vimos o deslocamento do trajeto que Fernando fez para ir de sua casa até a casa de seus avós e em seguida até o supermercado. Além disso, pessoal, nós podemos fazer a localização no plano cartesiano, tá bom? Ou então no próprio mapa, usando aí a malha quadriculada. Podemos ver que na vertical, que está em pé, está numerado de 1 até 4 e na horizontal da letra A até a letra F. Nesse mapa, eu marquei aí a letra X, marquei um X como vocês podem ver, tá bom? Que mostra o cruzamento entre duas ruas. O cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Araújo Porto Alegre, certo? Aí fica o cruzamento entre essas duas ruas. Vejam que esse cruzamento ele se localiza na linha 3 e na coluna D. Vejam, linha 3, coluna D, tá bom? Como podemos ver, linha 3 e coluna D.
aí a localização desse cruzamento, tá bom? Temos o seguinte, ó. Temos aí a coordenada, né, que é D e 3, coluna D, linha 3, tá bom? E aí, pessoal, nós trabalhamos a localização de um ponto neste plano, nessa espécie de plano cartesiano, que no caso aí, esse exemplo, eles nos lembra muito um jogo chamado de Batalha Naval, né, onde a gente vai encontrar quebra-cabeças ou então descobrir pares, certo? Quando a gente for mostrar a coordenada, primeiro vai vir o que está sendo indicado na coluna e depois o que está na linha, como a gente viu aí, coluna D, linha 3, certo? A ordem sempre vai ser essa. Vocês podem acompanhar essa explicação, pessoal, na página 188 do módulo 3 de vocês. E a partir de então, a gente vai para as atividades. Esse assunto ele é bem simples, tá bom? E nas atividades vocês vão ver que também é bem simples. Basta vocês observarem a localização nas ilustrações que são mostradas em cada questão. A questão de número 1 diz o seguinte: Vanessa representou em um desenho parte do bairro onde mora e o caminho que faz todos os dias para ir de sua casa até a escola, passando pela casa de Lucas, como vocês podem ver aí na imagem. E tem por quais ruas Vanessa passa no caminho de sua casa até a escola? Então vocês vão analisar aí quais são as ruas que a Vanessa passa para ir de sua casa até a escola. B. Descreva outro caminho que Vanessa pode fazer para ir de sua casa até a escola, de maneira que ela continue passando pela casa de Lucas. Na página seguinte, mais especificamente na página 183, nós temos a questão 2, que diz: de acordo com os comandos, Amanda representou no diagrama um caminho do ponto A até o ponto B. Vamos ver os comandos. Primeiro, ela vai avançar dois lados de quadrado para cima, girar 90 graus para a direita e avançar dois lados de quadrado. Girar 45 graus para a direita e avançar uma diagonal de quadrado. Girar 45 graus para a direita e avançar um lado de quadrado. Girar 90 graus para a esquerda e avançar um lado de quadrado. Girar 45 graus para a esquerda e avançar uma diagonal de quadrado. Girar 45 graus para a esquerda e avançar um lado de quadrado. Por fim, girar 45 graus para a direita e avançar uma diagonal de quadrado. Esse trajeto que está aí marcado na malha quadriculada, ela foi feita justamente obedecendo aos comandos que estão indicados, tá bom? E tem escreva os comandos que devem ser executados para percorrer o caminho ao lado entre os pontos C e D, partindo de C. B. Escreva os comandos que devem ser executados para percorrer um caminho entre os pontos E e F, partindo de E, e dê para seu colega para que ele desenhe o caminho na malha quadriculada ao lado. Galera, nesse caso, vocês farão sem compartilhar com os amigos, tá bom? Terceira, em um jogo de computador, o jogador deve levar um robô até uma lata de óleo, passando por um labirinto. Observem na imagem o caminho a ser percorrido pelo robô, após a execução dos comandos a seguir. Os comandos: primeiro, andar 5 quadrados. Segundo, girar 90 ao sul. Terceiro, andar 1 quadrado. Quarto, girar 90 graus a leste. E quinto, andar 1 quadrado. Vocês podem ver ali uma bússola, né, indicando norte, sul, leste e oeste, para orientar. Que comandos são necessários para completar o caminho até a lata de óleo? B. É possível escrever outra combinação de comandos que leve o robô de sua posição inicial até o destino? Justifique a sua resposta. Questão 4.
Cada uma das setas a seguir representa um comando. Questão 4 vocês encontram na página 184. A seta verde indica o seguinte: deslocar-se uma unidade para a direita. A seta vermelha, deslocar-se uma unidade para a esquerda. A seta amarela, que indica para baixo, deslocar a unidade para baixo. E a seta azul, deslocar-se uma unidade para cima. Qual dos itens abaixo indica o caminho traçado na malha partindo do ponto A até B? Então, vocês vão analisar e vão assinalar o item correto. Página 185, questão 5. A questão 5 pede para que você trace na malha quadriculada, de acordo com os comandos a seguir, o caminho que liga o ponto A ao ponto B partindo do ponto A. Então, a seta para a direita indica que você vai deslocar a unidade para a direita, deslocar a unidade para cima e deslocar a unidade para baixo. E observe que tem os comandos que vocês vão seguir. Em seguida vem a questão 6, que diz: observe o desenho feito por Rafaela para representar a planta baixa da sala de aula em que estuda e responda as perguntas de acordo com esse desenho. Item A. Em relação ao lugar onde senta Rafaela, qual o nome do aluno que senta imediatamente à sua frente? Ao seu lado esquerdo, ao seu lado direito e atrás dela. Vocês vão analisar e vão responder. B. Assinale com X as afirmações que são verdadeiras. Primeiro, Paulo senta-se imediatamente à frente de Pedro. Lucas senta-se imediatamente à direita de Marcos. Natália senta-se imediatamente à esquerda de Karine. Aline senta-se imediatamente à direita de Paulo. Raul senta-se imediatamente atrás de Vinícius. Lívia senta imediatamente à esquerda de Beatriz. Então, analisando a imagem do enunciado da questão, vocês vão assinalar as afirmações que são verdadeiras. Na página 186 temos a questão 7. Débora representou, em uma malha quadriculada, o trajeto percorrido por ela ao ir de sua casa até a empresa onde trabalha, como vocês podem ver na ilustração. No item A, vocês vão descrever com suas próprias palavras o trajeto representado por Débora. E no item B, sabendo que a medida do lado de cada quadradinho da malha corresponde a aproximadamente 120 metros, determine a distância percorrida por Débora. Na página 186 temos a questão 8. Veja como Renato descreveu o caminho de sua casa até a escola. Saio da minha casa, que fica na esquina da Rua Dourado com a Rua Lambari. Caminho 3 quadras pela Rua Dourado até chegar à Rua Piapara. Viro à direita na Rua Piapara e caminho mais 2 quadras até a Rua Tucunaré. Viro à esquerda na Rua Tucunaré e caminho mais 1 quadra até a Rua Garopa. Viro à direita da Rua Garopa, caminho meia quadra e chego à escola. Desenhe no espaço abaixo um mapa indicando a casa de Renato e o caminho que ele faz para chegar à escola onde estuda. Na página 187 temos a questão 9, que mostra, a representação que o Hugo fez do bairro onde ele mora. E no item A, vocês vão descrever o caminho que o Hugo passa para ir de sua casa até a escola. No item B, até o supermercado. Na C, até a casa de Fabiane. E na D, até o clube, passando pela casa de Victor. Em seguida, na página 190, temos outras atividades. A primeira questão pede para determinar a localização de cada peça do quebra-cabeça, escrevendo a coordenada correspondente. Segunda, no esquema estão indicados os assentos de um avião ainda disponíveis em certo voo. O verde é que está livre e o que tem o X cinza é que está ocupado. Item A. Quantos assentos ainda estão disponíveis? B. Bruna pretende viajar nesse voo com seu esposo e sua filha. Quais assentos ela deve escolher para que os 3 viajem lado a lado?
Terceira, de acordo com a imagem ao lado, terceira questão da página 190, vocês vão identificar as coordenadas dos quadradinhos que ainda devem ser coloridos de amarelo para formar um quadrado maior, cujo lado meça 4 lados de quadradinho. Vocês vão dizer quais são as coordenadas. Se é A1, se é B5 e por aí vai. Lá na página 192, nós temos a continuação da atividade, onde a questão 4 diz o seguinte, é sobre o que eu falei. No jogo Batalha Naval, o objeto é destruir a frota de embarcações do adversário. Cada jogador posiciona suas embarcações em uma malha com linhas e colunas, como a da imagem ao lado. Então, sem ver a disposição das embarcações do oponente, cada jogador indica coordenadas onde quer atirar, tentando destruir as embarcações. Para tanto, é necessário acertar todas as casas em que a embarcação estiver. Então, vocês viram o objetivo do jogo, né? Porém, às vezes a gente pode trabalhar com uma espécie de quebra-cabeça usando o procedimento parecido com esse jogo, tá bom? Item A. Qual a quantidade mínima de tiros necessários para afundar todas as embarcações dessa malha? B. Escreva as coordenadas dos tiros necessários para afundar os 2 porta-aviões. Quinta. O esquema representa parte de um estacionamento visto de cima. Item A. A vaga A15 está ocupada e a vaga D7. B. Na linha 5 e na linha 20, quais vagas estão disponíveis? Aí vocês vão analisar. Sexta. Qual a cor do veículo que está ocupando a vaga B18? A vaga A9 e a vaga D3? Essa é uma questão de análise. Questão 6, da página 193. A questão 6. No jogo de dardos abaixo, o jogador ganha 5 pontos a cada acerto, na parte amarela, 10 pontos para acerto na parte verde, 20 pontos para acerto na parte vermelha, e não recebe pontos caso não acerte o alvo. Ana e Beto disputaram uma partida em que cada um arremessou 4 dardos, acertando nas seguintes posições: Ana, C2, C6, G7 e G5. Beto, G11, J4, F6 e 7. Qual foi a pontuação de cada participante? Sétima. Gilmar organizou algumas de suas despesas do mês de agosto em uma planilha eletrônica da seguinte maneira, como vocês podem ver. Item A. O que representa a descrição da célula B4 e a descrição da célula C7? B. Que célula corresponde ao valor a ser pago pela fatura de água e de internet? Página 194, questão 8. A questão 8, vocês vão observar o quadro e vai indicar os pares de coordenadas das figuras que se encaixa ao serem unidas, como o encaixe das imagens de coordenadas B1 e D4. 1. Veja como Benedito indicou as coordenadas do ponto H. Vejam, coluna 9, linha 5. Benedito indicou as coordenadas do ponto H usando um par ordenado. Um par ordenado é formado por 2 números, com o primeiro indicando o deslocamento horizontal, a partir do 0, e o segundo, o deslocamento vertical, a partir do 0, sempre nessa ordem. Item A. Assim como Benedito fez, determine as coordenadas dos demais pontos indicados usando pares ordenados. B. Observando a localização e as coordenadas dos pontos B e D, percebemos que o par ordenado 2 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 2. Em sua opinião, por que isso acontece? Questão 10. Indique os pontos a seguir de acordo com as suas coordenadas. Então, vocês vão considerar dos pontos A até o ponto I e vai localizar esses pontos no plano cartesiano. Lembrando que o primeiro número é relacionado à linha, à horizontal, e o segundo número que está na vertical.
Na questão 11, vocês vão observar o hexágono de vértices A, B, C, D, E e F, né, com os pares ordenados que estão indicados. E de maneira parecida, vocês vão representar os polígonos de acordo com os vértices que estão indicados nos itens A e B. No item A, se são 3 vértices, é um triângulo. Na B, se são 5 vértices, é um pentágono, não é isso? Então, vocês vão desenhar usando o plano cartesiano. E a questão 12 diz que, considerando que as imagens da malha ao lado, abaixo estão sobrepostas, escreva as coordenadas dos vértices do retângulo ABCD, do triângulo EFG e do quadrado HIJK. Considerando o lado dos quadradinhos como uma unidade de comprimento, determine a medida do perímetro do retângulo ABCD. Então, vocês sabem que cada quadradinho vale uma unidade de comprimento, então vocês vão calcular o comprimento, que é a soma das medidas dos lados. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado. Tenham todos uma excelente tarde. Aguardo todos amanhã no nosso plantão a partir das 13 horas. Até mais, pessoal.